únicos gays que eu conheço que deixaram de ser gays são os que nunca foram, que eu chamava de trauma-gaytizados. Porque tem o gay original, que é o gay como Jesus descreveu, e esse é um princípio que eu tiro do Evangelho, não é uma invenção da minha cabeça. Jesus falando dos eunucos, que eram pessoas com deficiências de natureza sexual, física, hormonal e de expressão da sexualidade, Jesus disse que havia aqueles que nasciam eunucos, portanto, Jesus admite a congeneticidade desses elementos da sexualidade. A gente admite o cego de nascença. O cara nasceu cego de nascença. O cara... Que é engraçado, né? Quando ele afirma que alguém que deixou de ser homossexual é porque ele nunca foi. Então, se ele nunca foi, como que ele viveu muitos anos vivendo e se relacionando como homossexual? Porque, na verdade, essa é uma jogada. Porque quando você invalida que alguém foi homossexual e mudou, é porque, na verdade, você está negando a possibilidade que alguém possa deixar de ser homossexual se essa pessoa quiser. E o pior de tudo é ele falar algo que o texto não diz. E é isso que eu quero conversar com vocês. Porque aqui ele fala dos gays originais, né? E trazendo que Jesus fez uma fala sobre os eunucos, querendo dizer que Jesus relacionou os eunucos à homossexualidade. Não. A homossexualidade é uma consequência da queda, do pecado original, e que a Bíblia sempre tratou como comportamento, que é uma ação sexual que Deus não aprova. É basicamente isso, isso está em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9. Que inclusive nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo afirma que na cidade de Corinto houve pessoas que viveram como homossexuais, que houve mudança de vida. Por isso que o texto vai dizer que alguns de vós fostes assim, mas foram lavados, justificados, santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então esse texto fala claramente sobre mudança de vida e de comportamento. Então quando ele tenta atribuir a homossexualidade como uma fala de Jesus em Mateus 19:12, é por causa desse texto, que diz o seguinte: porque há eunucos que nasceram assim, do ventre da sua mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem poder receber isso, que o receba. E ele pega essa palavrinha final. Porque, na verdade, esse texto ele fala sobre 3 tipos de eunucos. Alguns que nasceram eunucos, alguns que se fizeram eunucos por causa dos homens, e alguns que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. E nesses 3 tipos de eunucos é caracterizando, primeiramente, aquele que nascia sem uma certa capacidade de se relacionar com a mulher e de se casar. Então Jesus estava dizendo, aceite como essa pessoa é. Tipo, ela vai viver a santidade, a renúncia, a castidade. Essa pessoa vai viver uma vida de celibato, basicamente isso. Como aqueles que, por causa dos homens, ou seja, se faziam eunucos, aqueles homens que eram castrados por causa dos reis, para não ter o perigo de, por exemplo, se relacionar com as princesas ou rainhas ou pessoas do palácio. Então, alguns eram feitos por causa dos homens. E o outro, que se faziam por causa do reino de Deus, está relacionado a isso. Jesus estava dizendo assim, que é para ilustrar diferentes formas de viver sem casar, sendo uma referência de celibato e uma dedicação ao reino de Deus. Então, o texto não fala nada relacionado a querer atribuir algo à homossexualidade ou querer tratar a homossexualidade como uma identidade, como se alguém nascesse dessa forma. Porque os evangelhos não tratam que homossexualidade é uma identidade, e sim um comportamento e que é uma consequência da queda do homem e que o homem, destituído de Deus, ele vive de uma forma contrária e muitas das vezes reprovável diante de Deus, porque essa pessoa ela não se volta aos princípios ou à palavra de Deus. Então, ele faz uma afirmação no texto que não existe no texto, e mesmo nas escrituras você não vai achar nenhum tipo de versículo que atribua a homossexualidade como uma identidade, e sim como comportamento. Então, cuidado ao escutar nas redes sociais pessoas que querem
falar algo relacionado ao Evangelho se você mesmo não vai ver se aquilo que a pessoa diz realmente é uma verdade absoluta. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas que ainda que eu, Riquelme, ou você, um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente que vos prego, que sejas anátema. Anátema é maldição. Tudo aquilo que é contrário do que as escrituras dizem como uma verdade. E então a gente precisa ter cuidado, irmãos, porque o que ele disse aí não está relacionado nada a Mateus 19:12. Ou seja, é mais uma interpretação alegórica, ou seja, pessoal dele mesmo.